Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Vamos conferir comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Justiça confirma a constitucionalidade de legislação que permite à Prefeitura de Taubaté definir adicional de insalubridade por decreto. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, vamos conversar aqui nos nossos estúdios com a Lilian Zanca, que é assistente social, para falarmos sobre o Dia Nacional do Assistente Social. E hoje temos o quadro Pop Verso, seu momento de cultura pop, com a nossa estagiária Viviane Ângelo. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa grade de programação. Hoje é quinta-feira, 15 de maio de 2025. O Mix da TV está começando agora. Mais uma quinta-feira aqui na nossa programação e mais uma vez começa mais uma edição do Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara. E eu começo novamente agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Mix da TV. Dia 15 de maio foi escolhido para ser o Dia do Assistente Social, pois foi em 1962, nesta data, que o decreto que regulamenta a profissão foi aprovado. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. O assistente social é um profissional de nível superior que atua para promover o bem-estar social e garantir os direitos dos indivíduos, grupos e comunidades, especialmente aqueles em situações de vulnerabilidade social. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui a assistente social Lilian Zanca, que é da Prefeitura de Taubaté. Já conversei com a Lilian em outras oportunidades. Seja bem-vinda novamente aqui à nossa programação. E eu já começo parabenizando por essa data. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e uma valorização também, né, ao profissional aí de serviço social. Lilian, além do Dia do Assistente Social, hoje também é o Dia da Família. Então, acho que são duas datas que se encaixam nessa conexão de forma direta. Como é que você pode explicar para a gente como que é a atuação do assistente social, né? Quais são as principais atribuições desse profissional? A história do assistente social é muito ligado à questão da igreja, né? A gente sabe, a profissão ela foi regulamentada 30 anos depois que ela começa a ser formalizada e sempre com viés muito da caridade da igreja. Isso tinha muito a ver com essas famílias vulneráveis, né? Então, a história do serviço social, da assistente social, ela começa muito ligada à caridade, à família, às famílias mais empobrecidas, né? Então, hoje a gente tem ainda um reflexo desse papel do assistente social, ou esse olhar para esse profissional, né? Muitas pessoas não entendem muito. Nossa, mas para ser assistente social, você estuda 4 anos? Sim, estudamos 4 anos e continuamos, né, esse estudo para que a gente possa chegar nessas famílias dentro daquele contexto, porque a sociedade vem em constante transformação, né? Então, o estudar do profissional de serviço social, ele é constante no nosso dia a dia. Estar com a família é olhar para essa família, né? Nós vivemos em sociedade e quando você vai fazer uma análise de conjuntura mesmo, que é muito que a gente diariamente realiza, é olhar aonde aquele indivíduo está. E é a questão familiar, isso traz um pouco da história de cada um quando você olha de onde ele veio. Então, está muito ligado o tempo todo essa questão de família com o profissional de serviço social. Bem, você trouxe um contexto histórico, esse recorte aqui pra gente, mas quero saber da sua história, né? Como é que começa essa motivação, essa inspiração para ser assistente social? Eu sou nascida na zona rural do município de Taubaté, né? Sou de Taubaté, nascida na zona rural, e eu sempre fui uma garota, uma adolescente que sempre gostei muito de discutir com argumentação. Então, eu já fui uma adolescente que gostava de reivindicações, mas sempre com conhecimento de causa. E por morar na zona rural é um local onde, principalmente, né, 40 anos atrás, onde se faltava muitas coisas, muitas políticas públicas, né? E o que me levou a querer ser assistente social, fui estudar muito tempo depois, não consegui estudar aos 18 anos, eu entrei na faculdade aos 28 anos, né?
Mas muito por isso, porque eu via no profissional, né, no assistente social, aquele profissional que ele trazia argumentos, né? Ele tinha informações, eu achava isso muito bonito, eu achava isso de uma grande importância. Então, o que me levou à faculdade foi exatamente isso. Eu queria fazer a diferença, mas fazer a diferença com argumentos teóricos, sabendo o que eu estava falando, né? Então, essa grande paixão. Hoje são 18 anos de formada e eu falo que eu continuo tendo essa paixão pela profissão. Isso é o que me deixa muito feliz, porque não é uma profissão fácil, né? A gente está sempre fazendo mediações de políticas públicas, né? O assistente social, ele pode atuar na saúde, na previdência, na área, né, de empresas, mas o profissional do serviço social, ele vai estar sempre fazendo essas mediações, né? Porque ele também é um profissional, ele também é trabalhador, né? Então a gente passa todo esse tempo fazendo uma leitura da realidade, estudando essa realidade, o que essa sociedade traz, quais são as transformações, né? A gente vem vivendo grandes transformações com a era digital e tudo mais, e estudando. Então, a gente está o tempo todo fazendo mediações, né? E isso acaba sendo um pouco desgastante. Então, se você não tiver realmente, sabe, não resgatar o que te levou. Hoje nós tivemos um café da manhã e falamos muito isso. A gente fez uma mesa bonita, com todo mundo levou foto, vestido de beca, o dia da sua formatura, né? E a gente fez uma reflexão a respeito disso. O que te levou, né, a essa formação? A gente precisa resgatar isso todos os dias. Pegando uma licença aqui na sua fala, Lilian, de certa forma, o assistente social é um promotor também de direitos, faz uma defesa dos mais vulneráveis? Né? O tempo todo. Então, a gente faz... Quando você está na universidade, você é preparado para todos os campos, né? São 4 anos estudando, como eu já disse, e você vai ser preparado para estar em todas as demandas, todos os segmentos. Quando você se forma, você acaba... Eu falo que eu fui escolhida, mas você acaba indo para uma área, né? E dentro daquela área, você vai ter que ter conhecimento. O que a política traz? As leis já estão aí, né? A gente tem aí muitas leis. E como que eu trabalho, né? Então, eu vou participar de conselho, eu não vou participar de conselho? Como que eu faço com que as políticas públicas sejam implantadas? Às vezes falta materialização dessas leis. Exatamente. Ou seja, na prática acontecer para quem está na ponta do serviço. Eu costumo dizer assim, no discurso é tudo muito fácil, mas me conta quais são as suas ações, né? O decorrer da sua atuação enquanto profissional. Eu acho que isso é de extrema importância, né? Sair da sua zona de conforto e realmente querer ir à luta, não é você simplesmente se vestir né, e ir para a rua, ou você... Não é isso. Ir à luta realmente é entender que processo é esse, o que no meu dia a dia, no meu processo quanto profissional, eu posso fazer a diferença, o que eu vou buscar. E também trazer fazer com que a sociedade faça essa reflexão, né? A gente precisa também entender que aquela sociedade que eu estudei lá atrás não é a mesma de hoje, né? Quais são essas divergências, o que a gente tem para trabalhar? Então, a gente passa o tempo todo tendo que entender qual é o seu papel no local que você está atuando, porque muitas vezes muda, né, a sua responsabilidade. Mas eu acredito muito que o profissional de serviço social, ele vai sim, ele pode transformar o local onde ele atua, onde ele está desenvolvendo o seu trabalho. Pegando o nosso recorte local, que é Taubaté, a sua experiência abarca essa região, quais são as principais vulnerabilidades sociais ou carências que a gente encontra na população? Na verdade, não só Taubaté, né? A gente vem vivendo questões muito sérias nessa sociedade. Hoje mesmo a gente estava conversando com um amigo, assim, o quanto a questão do consumo, né? O ter faz a pessoa ser mais importante do que o ser. Então, o quanto essa sociedade, essa juventude... Então, a gente hoje vive uma questão mais séria. O Covid trouxe muitas questões que a gente hoje percebe na atuação, sabe? Diretamente com a população mais pobre, essa vulnerabilidade. E muitas vezes essa vulnerabilidade ela não é só material, ela também é relacional. E depois do Covid, a vulnerabilidade relacional ela vem muito forte. Quando eu vou falar de uma pessoa idosa que está em isolamento social, quando eu vou falar dessas crianças que ficaram longe das escolas, desse pai de família que ficou desempregado, enfim, a questão de
estar doente, né, do isolamento que trouxe essa questão da depressão, isso também é muito forte nas mulheres. Então, a gente tem aí uma mudança, né, muito grande e você precisa entender qual é o seu papel com essa população. Taubaté, a gente vive a questão da vulnerabilidade social, claro, a gente sempre vai ter a questão da habitação, a gente tem uma história, né, grande aí da questão das cestas básicas. Então, se eu tenho desemprego, se eu tenho a questão financeira, eu vou ter um reflexo na habitação, eu vou ter um reflexo na questão da alimentação. Mas eu vejo que Taubaté, ela vem caminhando, assim, e a gente vê muitas esperanças também, sabe? E também a parte da assistência social, que é um campo grande, que muito se confunde, né? Quando a gente fala do assistente social, se confunde muito com a política da assistência social. Eu acho que a assistência social em Taubaté, nesses últimos anos, ela vem, né, ampliando e chegando nas pessoas, né, de uma forma bacana e olhando para essa prevenção. Então, eu tenho muita esperança no que a gente vem fazendo e realizando dentro da Secretaria. Bem, quando a gente fala de assistente social, a gente sempre acaba encontrando mais profissionais no setor público, né? Apesar da gente encontrar também no setor privado. Em que momento eu preciso procurar uma assistente social e qual que é a porta de entrada para estas orientações? Depende da demanda que você vai trazer, né? Assim, o assistente social hoje ele vai estar presente na saúde pública, então se eu tenho uma questão dentro de um pronto-socorro, se eu tenho uma questão dentro de uma UBS, se eu tenho uma questão, né, de médica, eu vou procurar também um assistente social. Ele vai me orientar. O que direito eu tenho, quem eu procuro, né? Então, o profissional de serviço social dentro da área da saúde, ele faz essas orientações, ele vai garantir esse direito, ele vai te mostrar caminhos, né? Se eu estou dentro da assistência social, né, que é a política da assistência, sempre a porta de entrada é o CRAS. Então, eu estou vivenciando um momento difícil, estamos desempregados, a questão financeira, procura o CRAS da sua região, vai bater um papo com o assistente social, né, vê qual que é o dia da acolhida, procura, conversa, né, mostre qual é o problema que você está enfrentando, que ele vai também mostrar alguns caminhos e vai direcionar de alguma forma dentro da possibilidade, dentro do que a gente tem disponível da política pública, né. Da mesma coisa, eu estou na educação, então o assistente social, ele pode primeiro te ouvir, né? É o que a gente sempre fala, o bom assistente social é aquele que vai ouvir a demanda que chega. Uma acolhida, né? Uma acolhida, exatamente. Ele vai te acolher e vai te trazer direção, né? Informações. Uma pessoa bem informada é uma pessoa que vai saber buscar aquilo que lhe é de direito do que precisa, né? Pelo menos nesses 3 equipamentos que você falou, saúde, educação e assistência social, a gente tem a presença desse profissional garantido aqui em Taubaté. Temos. Hoje a educação tem, a parte que tem, eu não vou saber dizer para você, mas deve ter 2 ou 3 assistentes sociais, eles têm um trabalho muito... As escolas têm um trabalho muito bacana, né? Que chega lá para a gente da assistência, que eles vão, se recebe alguma denúncia, faz visita, então... É uma rede que a gente está, né, conseguindo hoje começar a estruturar, que vai ficar muito bacana isso, né? Porque trabalhar em rede, a saúde também tem os seus assistentes sociais, né? Lília, é uma dúvida que chega às vezes da população em geral, quando tem conflitos familiares, né? Às vezes tem conflito entre parentes ali. Em que momento a gente procura assistente social do município e que momento esse conflito não se resolve numa esfera, por exemplo, do SUAS? Se for questões de direito, né, questões de ordem judicial, crime, não é assistência social, certo? A gente tem várias questões de conflitos. Não, vou trazer um muito presente na minha vida profissional, que é a questão do envelhecimento, que a gente encontra muito, que os assistentes sociais, tanto CREAS quanto CRAS, vivenciam isso, né? Existe um idoso, existe 3, 4 filhos e ninguém cuida desse idoso. Então, a gente vai fazer essa mediação, a gente vai chamar, a gente conversa, a gente vai fazer visita, a gente vai tentar orientar dentro do que é direito, o que é dever, enfim. Se aquilo ninguém, né, a gente sabe que é uma família que tem condições, que pode, vai para o Ministério Público, né? Então, assim, a assistência, ela vai fortalecer vínculos, né? Então, quando existem vínculos a serem fortalecidos, a proteção básica vai trabalhar isso seja na criança, isso seja na questão da mulher, isso seja na questão do envelhecimento. E o CREAS, ele vai, então, fazer as suas intervenções quando for casos mais sérios, a violência ali estabelecida, vínculos já rompidos, uma criança está em risco, uma pessoa idosa está em risco. Mas se for caso que a gente já vê é crime, isso não cabe assistência social.
nós não fiscalizamos, nós não vamos lá, nós não agimos como polícia, né, de ir lá e fazer uma ocorrência, não é isso, né? O nosso papel, primeiro, é prevenção, e aí, se for, sim, um caso já de violência confirmada, a gente também vai fazer a intervenção dentro da proteção especial. Aproveitando a sua fala, vou tirar uma outra dúvida aqui para os nossos telespectadores. Quando a gente fala de assistente social ligado ao CadÚnico, ao Bolsa Família, vocês influenciam de alguma forma a escolha desses valores, desses beneficiários? Não. Tem esse poder de ir lá investigar e tirar esse poder também dessa Bolsa Auxílio, por exemplo? Na verdade, foi bom você entrar nessa questão. A gente está vivenciando dentro do município a questão, né, do Mesa Taubaté, ou de cesta básica, que seja, e o Bolsa Família. Não, nós não fiscalizamos. O assistente social, o profissional de serviço social, ele não vai entrar na sua casa, ele não está ali para fiscalizar nada. Contar quantas geladeiras tem, não, de forma nenhuma, não. A gente faz uma análise de conjuntura, né? A gente precisa entender qual é o contexto dessa família, como que essa família está vivendo, qual a história que ela traz. Muitas vezes eu posso ter uma casa linda, mas eu estou vivendo um momento difícil. Infelizmente, os benefícios, eles são sempre menores que a demanda oferecida, né? A gente sabe disso, é uma realidade, não é uma realidade de Taubaté, é uma realidade do nosso país, né? Então, quando a gente vai falar de benefício, a gente sempre vai ter que avaliar. E qual que é o nosso principal papel quanto profissional de serviço social? É atender aqueles que mais precisam. Então, assim, a gente vai fazer uma análise de conjuntura e entender, né? O assistente social, o olhar dele é crítico. A gente tem um olhar, assim, eu falo, é muito afinado, né? Mas a gente vai fazer uma análise daquela situação. A gente não está ali para fiscalizar. Em relação ao Bolsa Família, isso é do governo federal, ele já vem pronto, é sistema, né? Tem várias questões que precisam ser cumpridas, né? Então, assim, não é o assistente social, né? O assistente social está ali dentro do possível, todo profissional fazer valer o direito e acolher, né, e cuidar daquelas pessoas. Lilian, para quem se inspirou na nossa conversa aqui nesse papo e quiser prestar a graduação, né, para assistente social, quais dicas você deixa, o que ela vai aprender na graduação e o que ela precisa ter de habilidades para no futuro ser um bom profissional? Bom, eu acho que eu sempre falava que todo mundo deveria fazer o serviço social antes de qualquer profissão. Porque você começa a olhar para a sociedade, olhar para o mundo de uma forma diferente, né? Você começa, primeiro, a respeitar as diferenças, você começa a olhar para as pessoas de um jeito diferente e você começa até a se entender diferente no mundo, né? Então, eu sou aquela que todo mundo deveria fazer o serviço social. Mas eu acho que é uma profissão, assim, onde você vai ter o papel de fazer a diferença, né? Você tem a possibilidade de buscar, de entender essa sociedade, seja ela na questão do adolescente, da criança, da pessoa idosa, né, que é minha grande paixão, mas assim, você tem a oportunidade de construir um espaço melhor onde você ocupar, né, onde você vive, né, afinal de contas vivemos nessa sociedade. Então, eu acho que se você tem vontade, se você gosta de pessoas, se você gosta de fazer a diferença, eu acho que vai fazer o curso que vai ser feliz. Eu acho que a profissão do serviço social te traz isso, é humanidade. Então, é isso. Lilian, obrigado pela sua presença, parabéns novamente pelo seu dia. Muito obrigada. Estendo também os votos a todos os pares e outros profissionais que têm essa rede de apoio imprescindível aqui para a nossa cidade. Parabéns mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima. Nós conversamos com a assistente social Lilian Zanca, que é aqui do município de Taubaté, da prefeitura. Ela falou mais sobre a profissão de assistente social e também a gente tirou algumas dúvidas relacionadas às atribuições deste profissional. Então, novamente, parabéns a todos os assistentes sociais. E hoje a Câmara de Taubaté, logo depois do Mix da TV, tem uma solenidade em homenagem aos assistentes sociais e também aos técnicos de enfermagem e auxiliares técnicos de enfermagem e os enfermeiros também você acompanha aqui na nossa programação. Esta pauta que a gente conversou agora faz parte das diretrizes da TV Câmara Taubaté, que tem como objetivo prestar serviços relacionados à cidadania e a gente fala de direitos de profissionais que atuam nesta área. O Mix da TV vai para um rápido intervalo, na sequência tem notícia. Taubaté tem programação especial para a Semana Nacional de Museus. Os detalhes você confere a seguir, fique conectado com a nossa programação. Eu volto já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV na programação da TV Câmara nesta quinta-feira, 15 de maio de 2025, mais uma vez agradecendo a sua audiência.
E a sua audiência pode se transformar em participação direta, sugerindo assuntos e pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como? Vamos para o nosso telão, que tem todos os canais para você participar aqui com a gente da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcâmaratete@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e elogio. Assiste ao vivo a nossa programação no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté, no facebook.com/tvc Taubaté também tem programação ao vivo. No YouTube, além do ao vivo, voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido, você tem playlists completas de todas as produções aqui da emissora. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal para você fazer isso é através do WhatsApp, o DDD é o 12, o número é 36259525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. O nosso perfil para você se conectar com a gente é o @Câmara Taubaté. Portanto, aqui no nosso telão, os principais canais para você participar aqui com a gente da programação da TV Câmara Taubaté. E nesta quinta-feira chegou a hora de você ficar muito bem informado aqui no Mix da TV. Está começando o nosso primeiro giro no nosso Mix de Notícias. Se tem notícia importante, nós vamos para o nosso telão, porque tem desdobramentos de uma notícia que a gente vem acompanhando. Olha só o destaque. Justiça confirma constitucionalidade de legislação que permite a Prefeitura de Taubaté definir adicional de insalubridade por decreto. Vamos explicar para você melhor. O processo judicial que envolvia a constitucionalidade de um trecho da legislação municipal de Taubaté, que autoriza a Prefeitura a definir, por meio de decreto, os cargos que terão direito ao adicional de insalubridade, teve trânsito julgado. O trecho contestado faz parte do Código de Administração do município, que está em vigor desde 1990. A Procuradoria-Geral de Justiça havia argumentado que a norma violava os princípios da reserva legal e da separação de poderes, ao retirar da Câmara Municipal a prerrogativa de participar da definição dos cargos beneficiados. A ação foi movida em agosto de 2023, sendo julgada improcedente pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo em dezembro daquele mesmo ano. Após a decisão, a Procuradoria-Geral da Justiça recorreu, mas o Supremo Tribunal Federal negou o apelo em março de 2024. Como não houve recursos, o Supremo Tribunal Federal declarou nesta semana o trânsito em julgado, encerrando o processo de forma definitiva. No contexto da decisão, o prefeito Sérgio Vito editou em fevereiro de 2025 um decreto regulamentando a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida a mais de 3.500 servidores municipais. Os adicionais, que antes eram calculados com base no tempo de serviço e outros benefícios, passaram a ser pagos sobre o vencimento dos cargos efetivos, o que geraria uma redução nos valores pagos aos servidores. Além disso, houve uma redução nos percentuais do adicional de insalubridade, que variam entre 10%, 20% e 40%, e do adicional de periculosidade ou risco de vida, que é de 30%. A medida gerou grande insatisfação entre os servidores, vereadores e entidades de classe, resultando em um recuo do governo. Apenas um dia após a edição do decreto, o prefeito decidiu adiar a implementação das mudanças por 90 dias, ou seja, a partir de 1º de julho deste ano passaria a valer. Em março, a Câmara de Taubaté chegou a marcar uma sessão extraordinária para votar um projeto de lei que visava sustar os efeitos do decreto, mas o prefeito revogou o decreto anterior e emitiu um novo, prorrogando a entrada em vigor das medidas. A sessão foi cancelada, mas um novo projeto para sustar os efeitos do decreto de março foi apresentado, embora ainda não tenha sido votado pelo Legislativo. A decisão final do Supremo encerra um longo processo de contestações sobre o direito da Prefeitura de Taubaté definir os cargos com direito ao adicional de insalubridade, sem a necessidade de aprovação da Câmara Municipal. Aqui no nosso telão você acompanha esses destaques, essas informações importantes são do portal T7 News, encerrando de vez esse caso que a gente vem acompanhando aqui no Mix da TV. E ainda nesta edição a gente traz o novo prazo para as alterações nos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida que a Prefeitura pretende colocar em prática.
Agora nós vamos para o nosso segundo destaque, que também vem aqui da cidade. Aqui no nosso telão, Taubaté tem programação especial para a 23ª Semana Nacional de Museus. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e também da área de museus, participa da Semana Nacional de Museus, promovendo uma série de atividades que ocorrem até o dia 18 de maio. Começaram agora, recentemente, no dia 13. O tema deste ano é o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação, com foco em 3 sub-áreas principais: patrimônio material, juventudes e novas tecnologias. A proposta é discutir o papel dos museus em meio às mudanças aceleradas das comunidades, reforçando sua importância cultural e social. A Semana Nacional é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, que visa valorizar os museus e estreitar a relação dessas instituições com a sociedade. Aqui em Taubaté, a programação inclui exposições interativas, visitas acompanhadas, oficinas e palestras, oferecendo ao participante uma experiência prática e convidativa para o público. As atividades se concentram em locais tradicionais aqui do município: Museu Monteiro Lobato, a região que fica na região da Chácara do Visconde, a área de museus, que fica na Avenida Tomé Portes del Rey, na Vila São José. Outros espaços também participam, como o Mistal, a Pinacoteca Anderson Fabiano e o Museu Histórico Professor Paulo Camilher Florensano. Amanhã, dia 16 de maio, sexta-feira, tem a abertura da exposição de longa duração dos principais artistas taubateanos. O evento acontece às 7 horas da noite. A visitação dessa nova exposição segue até o dia 20 de julho. As informações que você acompanhou aqui no nosso telão são do portal Meon. Ainda nesta edição do Mix, a gente volta com outras informações no nosso Mix Notícias. E agora chegou a hora do nosso primeiro shot. O Boletim Câmara, além das notícias, traz entrevistas com os mais variados temas. O trecho que separamos para você hoje é da entrevista com Natália Moreira, que trouxe dicas de educação financeira. Vamos ver? Solta o play. Em relação ao cartão de crédito, ele é sempre visto como um vilão, né? Mas ele pode ser encarado também como um facilitador, uma forma da gente realizar sonhos, por exemplo, como uma viagem que a gente pode parcelar sem juros no cartão e pode fazer essas coisas, esses planejamentos no cartão? Com toda a certeza. Uma das coisas que eu mais recebo no meu Instagram é justamente isso. Nath, como que eu deixo de fazer do cartão um vilão do meu orçamento? Olha, o cartão ele não é vilão de ninguém, ele é só uma forma de pagamento. A única coisa é que a gente acaba se perdendo nesse cartão de crédito. Por quê? Acaba parcelando. O que muitas pessoas pensam? Eu vou comprar uma blusa, por exemplo. Parcela em 10 vezes de R$20. Só que daí é R$20 ali, R$30 ali, R$5 ali, R$19,90, R$3.000 de fatura de cartão de crédito. Meu salário é 2. Então, o que acontece? Como você usa o seu cartão de crédito a seu favor? As compras que são recorrentes, supermercado, gasolina, que você sabe que você vai fazer sempre, não passe no cartão de crédito. E principalmente não parcelar no cartão de crédito. Por quê? Porque daí você fez uma compra. Nós estamos em agosto. Então eu fiz a compra do mês de agosto e parcelei em 2 vezes. Em setembro eu vou pagar a primeira parcela de agosto e já vou gastar a de setembro também. Em outubro, eu vou pagar a segunda parcela de agosto e a primeira parcela de setembro. Começa a bola de neve. É nisso que muitas pessoas se perdem no cartão de crédito. É na questão do parcelamento. É na questão de 10 ali, 20 ali, uma de 10, 2 de 10 e assim vai. Então, não se perder, principalmente nesses gastos que você sabe que vai ser todos os meses, alimentação, transporte, saúde, e deixar o cartão de crédito, por exemplo, comprei uma blusinha. Comprei uma blusinha, parcelei em 3 vezes. Você vai comprar um vestuário depois de 3 meses. Por quê? Depois que você terminou de pagar essa blusa, daí você compra uma outra. Então, é sempre a gente pensar com consciência. Peraí, eu vou comprar uma roupa de frio. Então, eu vou parcelar até comprar uma próxima roupa para o verão. Então, sempre utilizar e não parcelar nessa maior quantidade, 10 parcelas, 12 parcelas, mesmo que seja sem juros. Porque daí você vai somando, chega com a fatura daquele tamanho. É verdade. E quando e como a gente pode começar a educação financeira? É possível já começar com os pequenos? Sim, e é totalmente necessário, o quanto antes melhor. Então, por exemplo, se você hoje tem filhos, comece a falar sobre dinheiro com seu filho, porque é legal a criança já saber o que é o valor do dinheiro, que o dinheiro ele não vem da carteira da mãe ou do caixa eletrônico ou da carteira do pai. É através de trabalho que a gente faz o dinheiro
E daí, com isso, a gente compra as coisas. Então, já ir conscientizando as crianças. Hoje eu fico muito feliz que tem várias escolas que já estão indo, vários pais que já estão começando, coisas que não era realidade, por exemplo, na nossa época, né? Na nossa época de crianças não falava muito sobre dinheiro, agora está falando um pouco. Então, a gente está começando uma construção para o futuro. Então, quanto antes é melhor. Porque o que acontece muito, Ana? Nunca é falado sobre dinheiro. Daí, quando a pessoa está lá no primeiro emprego ou no primeiro estágio, recebeu lá o valor, vou gastar? Eu vou gastar porque nunca teve. Agora, quando já tem uma consciência que, não, peraí, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um planejamento, tenho que pensar no futuro, porque eu não vou morrer hoje, né? Então, não tem que gastar tudo hoje. E lá na frente pode fazer uma falta. Ele já tem uma consciência do que, principalmente, eu falo por mim. Quando eu fui fazer meu primeiro estágio, a primeira coisa que eu falei, nossa, eu tô com dinheiro, com o que eu vou gastar? Eu ficava assim, nossa, será que eu quero uma blusa? Será que eu quero um sapato? Por quê? Eu não tinha costume de ter dinheiro. Daí, daqui a pouco, no meu primeiro mês, as pessoas querem gastar. Então, quanto antes ter essa consciência, melhor. Bom, você disse que as pessoas estão falando mais sobre dinheiro e aumentando essa conscientização. Mas o dinheiro ou a falta dele ainda é motivo de atrito entre os familiares, amigos, cônjuge? Segundo motivo, o maior motivo de separação entre casais. Porque o que acontece? Tem o termo, né, que é infidelidade financeira. É quando o marido e a mulher, eles não conversam sobre dinheiro e cada um faz o que bem quiser. Então, é uma infidelidade que às vezes a esposa está devendo e o marido não sabe. Às vezes o marido tem um investimento e a esposa não sabe. Então, é realmente uma infidelidade. Eu já lidei com vários casais que não tinha comunicação nenhuma sobre dinheiro. E a falta dele que gera o quê? Briga. Então, daí vem acusações, culpas. Então, sempre o que eu falo, fale, né? Geralmente, quando a pessoa vai casar, o que ela pensa? Onde vai morar, né? O que vai fazer de festa? Eu super, né, imagino um dia que vai falar também, quem será responsável nas nossas finanças? Porque a partir do momento que o casal, ele casa, né? Já é os dois, tem que ser os planos dos dois, os objetivos dos dois e as finanças dos dois. Independentemente se vai ser a conta A ou a conta B, ou as contas serão juntas, mas é muito importante eles conversarem. Por quê? Para os dois quererem o mesmo objetivo. Se não um quer continuar no Brasil, o outro quer morar na Alemanha, daí não bate, né? Então, sim, existem muitas brigas, principalmente por mentalidade diferente, com rotinas diferentes e hábitos diferentes. Então, assim, a partir do momento que a gente casa, a gente tem que se adequar a muitas coisas. E as finanças também. O Boletim Câmara vai ao ar de segunda a sexta-feira ao vivo a partir das 9h30 da manhã com a apresentação de Ana Laura Costa e você pode ver o programa na íntegra aqui no nosso canal do YouTube. A seguir, caso de febre Oropouche é confirmado em Ubatuba. Os detalhes você confere a seguir. Não sai daí que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV nesta quinta-feira, 15 de maio de 2025. E está na hora de você ficar muito bem informado aqui no seu Mix da TV. Está começando o nosso segundo giro do nosso Mix de Notícias. E a gente volta a falar sobre a insalubridade, as mudanças aqui no nosso município. O destaque está aqui no nosso telão. O destaque é o seguinte, a insalubridade, mudança em adicional não ocorrerá antes de outubro. A Prefeitura de Taubaté não deve aplicar antes de outubro desse ano as alterações promovidas pelo governo Sérgio Vitor nos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida. O motivo do provável novo adiamento é a contratação de uma empresa especializada em engenharia e segurança do trabalho que ficará responsável por elaborar o laudo técnico de insalubridade e periculosidade e também o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. O edital da licitação foi publicado na semana passada. A sessão do pregão eletrônico, que irá definir a empresa vencedora, será no dia 23 desse mês. Após a assinatura do contrato e a emissão de autorização de fornecimento, a empresa ainda terá 120 dias para concluir o serviço, ou seja, todo o processo demorará mais de 4 meses. Em março, após 2 adiamentos, o governo Sérgio afirmou que a mudança nos adicionais entraria em vigor em 1º de julho. Os laudos que a empresa irá elaborar servirão para definir quais categorias de servidores irão receber os adicionais e qual percentual. Os índices podem variar entre 10%, que é o mínimo, e até 40%, que é o máximo. Segundo o edital, o serviço deverá ser realizado em todas as repartições da Prefeitura. Aqui no nosso telão, você acompanha as informações que estão completas e disponíveis no portal SAMP O Vale. E a gente volta agora para falar de saúde, porque tem um alerta importante aqui na nossa região. Caso de febre Oropouche é confirmado
em Ubatuba. O primeiro caso de febre ouro-post em Ubatuba foi confirmado pela Prefeitura ontem, na quarta-feira, dia 14. Esse é o 6º caso da doença na região do Vale do Paraíba e também a região Bragantina, aqui no estado de São Paulo. Segundo informações do Ministério da Saúde, a Prefeitura confirmou um caso de febre na zona norte da cidade, em uma área próxima a matas, com grande presença do inseto que é conhecido como Culicoides paraensis, mais conhecido como maruim, mosquito pólvora ou pólvora. A febre ouro-post é uma doença viral transmitida pelo inseto. Originalmente restrita à região norte do Brasil, a condição tem se espalhado para outras partes do país, incluindo o estado de São Paulo. Os sintomas da febre ouro-post são semelhantes ao de outras doenças causadas por vírus transmitidos por insetos, que são as arboviroses, como é o caso da dengue e chikungunya. Entre os sinais mais comuns da febre estão a febre em si, dor de cabeça, tontura, dores no corpo, náuseas, vômitos, diarreia e sensibilidade à luz. A Prefeitura de Ubatuba também destaca que os sintomas geralmente são leves, mas podem reaparecer entre 7 e 14 dias após a primeira manifestação. Segundo o Ministério da Saúde, as cidades de Bananal, Caraguatatuba, Cruzeiro, Jacareí, São Sebastião e agora Ubatuba possuem casos confirmados da febre ouro-post. As informações completas que você acompanha aqui no nosso telão são do site Infomoney. E com esses destaques, nós encerramos o nosso Mix de Notícias desta quinta-feira. E hoje, quinta-feira, nós temos a nossa segunda edição do quadro que fala para a geração menos 30, a geração Z. Está no ar o nosso quadro Pop Verso. E quem chega aqui para ajudar a gente nessa missão de contar os detalhes dessa geração Z, para essa geração menos 30, é a nossa estagiária Viviane Ângelo. Vivi, seja bem-vinda novamente, obrigado pela sua presença e está preparada para mais uma edição do Pop Verso? Tô sim, com certeza, Jô. Muito obrigado por agradecer a participação. Oi, viajantes! No episódio de hoje a gente vai acelerar o carro do tempo e revisitar uma das franquias mais polêmicas e amadas e lucrativas do universo gamer, o GTA. Abre o portal, produção! Desde o surgimento dos videogames, na década de 70, eles evoluíram de simples pixels para mundos inteiros que cabem na palma da mão. E dentro desse universo, poucas franquias são tão icônicas quanto GTA. Tudo começou em 1997, com o primeiro GTA. Gráficos 2D, visão de cima e mesmo assim já causava polêmica. Em 2001, GTA 3 revolucionou com o 3D e o mundo aberto. E a partir daí, foi só sucesso. Na franquia, Vice City e San Andreas viraram febre, seja pelo estilo ou pela personalização. Quem aí não lembra de dirigir pela noite iluminada de Vice City ao som de hits dos anos 80 ou se aventurar em San Andreas com CJ? Em 2013, o jogo mudou, literalmente, pois o GTA V ofereceu um mapa gigantesco, 3 protagonistas e uma experiência imersiva, o que fez ele ser o campeão de vendas da Rockstar. Eu sempre joguei GTA V e acompanhei esse universo de perto. Eu tô muito no hype, porque só pelo trailer já deu pra ver que os gráficos estão absurdos e as interações com os NPCs evoluíram demais. GTA 6 tem tudo pra ser o melhor jogo de todos os tempos. A Rockstar ainda mantém segredos sobre o jogo, mas uma coisa é certa, o hype tá no limite. E você, tá pronto pra embarcar nessa nova aventura? E aí, curtiram o VT? Pois é, GTA 6 está chegando com tudo para dominar o mercado gamer. A gente vai falar mais sobre o GTA agora com a Vivi e também sobre essa cultura game dessa geração menos 30, a geração Z. Vivi, por que será que GTA 6 encanta tanto essa geração e essa franquia tão marcante? Olha, eu diria que assim, a pessoa que vai jogar GTA, geralmente ela quer um mundo aberto, né? Ela não quer uma história linear como The Last of Us ou a Plague Tale, que são histórias que você tem um mundinho fechado, você segue uma linha de jogo. Ali no GTA o mundo é aberto, então você pode fazer o que você quiser, literalmente, né? Além dessa característica que você falou, desse jogo aberto, desse mundo aberto, quais são as outras características que acabam encantando a geração Z quando a gente faz um comparativo com outras gerações que são anteriores à geração Z? Então, além dessa liberdade que eu falei,
Personalização também é muito interessante, as pessoas gostam muito. Por exemplo, no GTA tem aquelas lojinhas, pelo menos no 5, né? Tem aquelas lojinhas de roupa que você compra as roupinhas para fazer algumas missões e tal. E também acho que o GTA Online, por exemplo, jogos que você consiga jogar com mais pessoas, seria mais interessante assim para a geração Z. Bem, você falou de mundo aberto, falou da personalização, né, cada vez mais crescente, mas com a ascensão dos jogos, né, desses jogos online, do streaming também, o que esperar de um game quando a gente fala de inovação? Será que a gente já atingiu esse pico ou ainda dá para ser mais exigente considerando a geração Z? Olha, como a gente viu ali no GTA 6, os gráficos já estão bem evoluídos, né? Mas eu acho que gráficos cada vez melhores seriam uma boa. Além da IA melhorada, né? Fora a criatividade. Eu acho que quanto mais criatividade, melhor. Porque a criatividade... seria justamente isso, né? Quanto mais criatividade nos jogos, melhor. Mais chama a atenção das pessoas. Porque eu, por exemplo, jogo para aliviar, né, da realidade. Então, eu acho que seria interessante. Vivi, a gente está falando de GTA, né? Algumas versões desse jogo se passam em cidades aí já conhecidas, localidades. Agora a gente vai trazer para o nosso contexto aqui. Será que daria para fazer um GTA versão Taubaté? Olha, eu acho que seria uma boa ideia, viu? Porque a gente poderia colocar um mapa bem fiel de Taubaté, mostrando, por exemplo, alguns pontos, né, importantes, até turísticos, né? Que seria o CTI, o Mercatal, o Parque do Itaim. Eu acho que algumas missões poderiam ser nesses lugares. Eu acho que seria bem interessante fazer um moodzinho ali que seja. E acho que teria público para essa versão mais Vale do Paraíba? Eu acho que teria sim, ia chamar a atenção de bastante gente. Vivi, muito obrigado pela sua participação em mais uma edição aqui do Pop Verso. O que você está preparando para a semana que vem para os nossos telespectadores? Olha, gente, semana que vem a gente vai falar sobre Lilo e Stitch. Então, quinta que vem vocês têm que estar aqui, nesse mesmo horário também, justamente para ver o live action do Lilo e Stitch, que tá para sair dia 22 de maio, gente. Obrigado mais uma vez, Vivi. Até semana que vem. Obrigada, eu que agradeço. Esta foi a nossa edição desta quinta-feira do nosso quadro Pop Verso. E agora nós vamos com o nosso último short aqui no nosso Mix da TV. O Desbravando Taubaté você já conhece, é o programa que explora os 4 cantos da cidade. Nesse recorte especial que separamos para você, fomos fazer uma visita a Pedra Branca, que é uma região aqui de Taubaté, ali na divisa com Monteiro Lobato e Caçapava. Vamos acompanhar um pouquinho mais desse roteiro? Solta o play! Depois que a gente conheceu um pouco mais do funcionamento do Contour com a Gisele de Freitas, quem está comigo aqui agora e vai bater um papo é o Marcos Mirra, um dos moradores mais antigos aqui da Pedra Branca. Marcos, muito obrigado por receber a nossa equipe e ser o nosso guia aqui nessa aventura. Imagina, é um prazer poder receber o programa e poder divulgar para a nossa população a beleza e a importância da região da Pedra Branca. Esse trajeto é conhecido como e o que a gente vai encontrar pelo caminho? O caminho ele é conhecido tradicionalmente como o caminho do Buquira. Era a rota de ligação dos tropeiros entre a vila de Taubaté e o vilarejo de Buquira, a atual cidade de Monteiro Lobato. Então ela entra pelos contrafortes da serra e rompe a Serra da Mantiqueira justamente embaixo da Pedra Branca, uma paisagem lindíssima. E quais os pontos mais importantes que a gente vai parar até chegar lá na Pedra Branca? Nós temos aqui de cunho histórico a capela, que é de uma devoção enorme dos moradores, a mata que circunda todo o corredor ecológico da área da Pedra Branca. Nós temos a passagem pelas pousadas, restaurantes até o Mirante. Então você é o nosso convidado especial para essa aventura, então vem com a gente para seguir esse primeiro roteiro aqui dos tropeiros a caminho da Pedra Branca. O
primeiro ponto que a gente para aqui nesse roteiro que chama a atenção, Mirra, é essa capela aqui, a Capela da Menina. Tem uma história interessante aqui, né? Pois é uma história muito antiga, muito tradicional e que nós, os moradores, respeitamos muito. Diz a lenda que uma menina muito conhecida, muito benquista por todos os moradores, começou a ficar no estado febril, muito forte, e nós estamos muito longe de Taubaté. As pessoas aqui tinham que se cuidar com os remédios daqui mesmo. Como ela estava no estágio avançado, muito alto de febre, tentaram levá-la para Taubaté. Ela, infelizmente, faleceu exatamente nesse ponto da capela. A gente percebe aqui vários objetos, flores, santos, mas há um sincretismo religioso também aqui nessa região, né? Então, é interessante que cada região tem alguns hábitos e alguns rituais diferentes, né? O cristão vai notar um simbolismo diferente na capela e até o mais interessante que é algumas oferendas com brinquedos, temas infantis por causa da menina, né? Mas todo tropeiro, todo viajante passava aqui, descansava aqui e pedia proteção aqui nessa capela. É muito forte essa história pra gente. A gente vai continuar aqui esse roteiro nessa rota dos tropeiros aqui em direção à Pedra Branca. Qual é a nossa próxima parada? Agora nós vamos subir até o primeiro mirante, que a gente fala que é o Belvedere, para vocês verem toda a região, o contexto da mata e das montanhas, né? E vamos seguir em direção aos pontos turísticos tradicionais, pousadas, café, que é muito bonito também. Você é o nosso convidado especial, vem com a gente que essa rota tá imperdível. Desde a bifurcação até aqui são mais ou menos 5 quilômetros. A gente está a 930 metros acima do nível do mar e a gente chega nessa região conhecida como Belvedere. Às minhas costas está a cidade de Taubaté, à esquerda a gente consegue ver a cidade de Caçapava e em dias mais ensolarados, com a visibilidade muito melhor, é possível também avistar São José dos Campos. Mirra, a gente aqui atrás tem esse vale, essa serra verde aqui. Qual a importância desse ponto, dessa beleza natural aqui para a região? Então, é uma das áreas mais preservadas do município de Taubaté. Proporcionalmente, em termos de área, é o que mais produz água de recarga de aquífero para o município de Taubaté. Além de termos uma grande área pública, que é a área da Pedra Branca, logo ao fundo, na serra, ligando com um corredor ecológico ao refúgio da vida silvestre que fica no município de Caçapava. Então é de uma importância ambiental enorme para o Vale do Paraíba. Então praticamente a gente está aqui na caixa d'água de Taubaté, ou seja, os mananciais que abastecem a cidade e também a região, e a gente está nessa área de proteção ambiental. Quais são as espécies de animais e plantas mais típicas aqui da região? Nós estamos numa fase de transição de Cerrado Paulista para Montana. Nós temos aqui na estrada, é muito comum avistamentos de lobos-guará, coatis, guaxinins, uma ave também que é muito rara e aqui nós temos em grande quantidade, que são os jacus, né? E sem falar dos pássaros canoros, que tem centenas de espécimes aqui na região. E quais são as árvores nativas ou as que a gente mais encontra aqui também nessa região? Ao longo da estrada, talvez vocês vão observar as lobeiras, que alimentam os lobos, né? E outros animais frugívoros, e eu gosto muito dos guapuruvus, que é uma mata de transição primária para secundária, e aqui na região, a semana passada, estavam lindas, todas floridas. Gostaria então que você deixasse uma mensagem de conscientização para o turista que vem para essa região, porque muitas vezes a gente acha que adentra uma área de mata, sem permissão, e às vezes quer levar algum tipo de exemplar de animal, ou às vezes até de planta mesmo. Deixa essa mensagem também para não jogar lixo aqui nessas áreas. Sem dúvida, principalmente a importância de vir acompanhado de um guia local. O morador, ele conhece as histórias, os lugares, ele vai estar equipado para proteger da segurança ao visitante e dar todas as informações que um turista de qualidade e de cultura merece, né? Vocês serão muito bem recebidos aqui.
Você pode acompanhar a terceira temporada, né, do nosso programa em breve aqui na nossa programação, e as temporadas antigas, a primeira e a segunda de 2023 e 2024 estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem na íntegra as histórias da Pedra Branca e também de outros espaços e locais aqui do nosso município. Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta quinta-feira e no programa de hoje você viu, a Justiça confirmou a constitucionalidade de legislação que permite à Prefeitura de Taubaté definir adicional de insalubridade por decreto. Você viu também que as alterações devem começar somente após a empresa vencedora do pregão produzir seu laudo. Na hora do papo, conversamos com a assistente social Lília Zanca para comemorarmos o Dia Nacional do Assistente Social. No Pop Verso, nossa estagiária Vivi contou um pouco mais para a gente sobre a franquia GTA, o lançamento de GTA 6 e a cultura game na geração -30. E os shorts do Desbravando Taubaté, revimos agora há pouco as histórias da Pedra Branca e no Boletim Câmara você acompanhou dicas de educação financeira. Amanhã, sexta-feira, tem Mix da TV, tem a nossa agenda cultural. Você fica por dentro dos eventos que vão agitar o seu final de semana e tem também os destaques da nossa programação para a semana que vem. A seguir aqui na nossa programação tem solenidade em homenagem aos enfermeiros, técnicos auxiliares e também aos assistentes sociais. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.